Você já viu que mesmo orando com toda a fé, seus pedidos parecem nunca ser atendidos? Você tem orado, jejuado, clama a Deus, mas as suas orações parecem não ser ouvidas? Você sente que Deus está distante, suas súplicas não têm resposta, e a dúvida começa a invadir sua mente. Será que Deus realmente ouve minhas orações? E o pior, será que eu estou orando do jeito certo? E se eu te dissesse que a maneira que você ora pode estar te impedindo de receber as vitórias que Deus tem preparado para você? Cada dia que passa, milhões de pessoas oram, mas continuam esperando. Será que estão fazendo algo errado? Existe uma verdade que a maioria nunca conseguiu falar. Uma maneira simples e poderosa de orar que pode transformar sua vida espiritual e abrir as portas do céu. Mas cuidado, se você continuar seguindo o mesmo jeito de orar, pode estar se afastando das respostas que tanto deseja. Se você não quer continuar perdendo tempo e esperança, fique comigo até o final, porque vou revelar a verdade que sabemos sobre orar de forma eficaz. E como essa revelação pode transformar suas orações de uma vez por todas. Antes de continuar, quero te convidar a dar um passo mais profundo em sua jornada com Deus. Se você busca uma conexão verdadeira, livre de religiosidade, e deseja fortalecer sua intimidade com Ele para viver as promessas incríveis que Ele tem para você, aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que inspiram e fortalecem sua fé. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se agora, se ainda não fez isso, e ative o sininho para receber todas as novidades. Venha fazer parte dessa caminhada de fé e esperança. Estamos juntos nessa jornada. Vou começar citando a passagem bíblica que está no capítulo 4, versículo 3 do livro de Tiago. Diz assim: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Preste muita atenção nesta mensagem, pois ela pode ser um divisor de águas em sua vida. Vamos começar falando um pouco sobre sabedoria. Imagine se todas as suas decisões a partir de hoje forem assertivas. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria para decidir com quem andar. Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas com que convivemos? E normalmente acabamos escolhendo essas pessoas de modo inconsciente, sem perceber, e com isso modelamos nosso destino erroneamente. Com sabedoria, podemos escolher com quem podemos ou não andar. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria ao falar. Com sabedoria, nós sabemos o que falarmos e o que não falarmos. Precisamos ter sabedoria para falar, porque palavras malditas são como atirar pedras na vidraça. Depois que quebrou, não tem mais como consertar. Os discípulos conviveram 3 anos e meio com Jesus. Eles acordavam, faziam as refeições, andavam, testemunhavam milagres e dormiam com ele. Viram coisas tremendas, mas nunca chegaram para Jesus e pediram: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. A única coisa que os discípulos pediram a ele foi: Jesus, ensina-nos a orar. Caminhando com Jesus, eles descobriram um segredo e concluíram: se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Usando a sabedoria com assertividade na oração, você terá frutos, sucesso, resultado, prosperidade, entre outros. No capítulo 4 do livro de Provérbios, observamos uma verdadeira mentoria. Salomão era filho do rei Davi, e quando passeavam, Davi falava ao seu filho para não se afastar dos mandamentos do Senhor, e principalmente para buscar a sabedoria mais que qualquer outra coisa. Olha o que diz nos versos 7 e 8 do capítulo 4 do livro de Provérbios. A sabedoria é a coisa principal.
Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. A sabedoria é a coisa principal. Honre-a, e ela te honrará. Exalte-a, e ela te exaltará. Davi era um experiente general, o maior rei que Israel já teve. Poderia ensinar qualquer coisa para Salomão, mas o principal conselho que deixou ao seu sucessor foi: Salomão, escolhe a sabedoria, porque sem ela você não saberá fazer mais nada. Não vai saber governar, nem orar, nem pedir. Você terá a oportunidade de pedir e vai pedir mal. Como diz a passagem de Tiago 4:3, no início da mensagem: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Não sabemos pedir porque não temos sabedoria. Um exemplo: Deus abre uma porta de emprego, mas logo depois perdemos, porque Deus abre a porta, mas quem mantém o emprego somos nós. Se não temos sabedoria, perdemos. Deus nos dá o casamento, mas quem o mantém somos nós. Deus nos dá uma empresa, mas quem a mantém somos nós. Se não tivermos sabedoria, perderemos tudo. Os discípulos foram mentoreados por Jesus. Salomão foi mentoreado por seu pai Davi. Deus apareceu para Salomão quando ele era apenas um menino e disse: pede-me o que quiseres. Adivinha o que ele pediu? Sabedoria. Afinal, fora instruído pelo pai desde criança a pedir sabedoria. O mesmo ocorreu entre os discípulos e Jesus. Os discípulos pensaram que não adiantaria pedir nada a ele. Pensaram que deveriam pedir algo que Jesus realmente quisesse dar. Quem não tiver sabedoria para orar, não vai obter nada de Deus. Para obter algo de Deus, precisamos fazer uma oração inteligente. Quantas orações que você já fez para Deus e não foi atendido? Servimos ao Deus Todo-Poderoso e não temos resultados para mostrar às outras pessoas? Como atrairemos pessoas para o reino de Deus se não temos o respaldo dos céus com nossas orações atendidas? Chegou a hora, e é agora, de sermos cristãos com resultado. Cristãos que têm frutos para mostrar. Chegou a hora de alcançarmos o sucesso, mas não um sucesso que o mundo falou que é sucesso, e sim aquele que a Bíblia diz: o sucesso de ser luz do mundo e sal da terra. Chegou a hora de sermos referência para uma geração. Chegou a hora de as pessoas olharem para você e dizerem: ele estava todo destruído. Ele venceu, ele conseguiu. As pessoas não se conectam com as nossas vitórias, elas se conectam com a superação da nossa dor. E quando Deus levantar você dessa dor, desse problema que você está passando, o nome dele vai ser glorificado. Agora, vamos ao X da questão. Você sabe quando essa situação que parece interminável em sua vida vai se resolver? Quando você aprender a orar com inteligência. A oração inteligente tem 2 pontos principais que vamos desenvolver agora. Para entender como orar, precisamos entender a vida de uma mulher da Bíblia, chamada Ana. Ana era esposa de Eucana e queria muito ter um filho. Todos os anos, eles se dirigiam ao tabernáculo de Siló para sacrificar, e ela pedia a Deus por um filho, pois era estéril. Naquela época, ser estéril era muito grave, porque a mulher que não podia dar à luz era considerada rejeitada e abandonada, já que dela não viria nenhuma descendência. Era uma vergonha, uma exclusão, uma decadência. Por anos, Ana orou, pediu e não recebeu. A Bíblia diz que ela estava tão entristecida que mal se alimentava. Para piorar a situação, Eucana tinha outra esposa, chamada Penina, que a atormentava. Penina começou a humilhar, zombar e mexer com as emoções de Ana, dizendo: você não pode ter filhos, mas eu posso. Deus está comigo e não com você. Deus faz na minha vida, mas não faz na sua. Eucana vai me amar mais, porque eu posso dar filhos a ele, e você não.
O que Penina não tinha ideia é que ela começava, sem saber, a acelerar o processo da bênção de Ana. No ano em que Penina começou a zombar, o Senhor abençoou Ana com um filho. Da mesma forma, os seus inimigos servem para acelerar o seu processo. Os inimigos que por vezes lhe tiram o sono estão apenas acelerando o processo de Deus na sua vida, porque se você não tiver inimigo, acaba se acomodando e não sai de onde está. Se Davi não tivesse inimigo, continuaria como general do exército, pois já era uma posição confortável. Se não existir um inimigo nos perseguindo, iremos nos conformar com o que temos hoje. Saliento que o inimigo a que me refiro não precisa ser uma pessoa necessariamente. Pode ser uma traição, uma doença, um desemprego, enfim, as más circunstâncias que você está vivendo. Penina acelerou o processo de Ana, mas para que Ana conseguisse a sua bênção, ela fez uma oração inteligente. A primeira condição para uma oração inteligente é: a sua vontade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. Nesse caso, Ana pediu um filho. E como fica a vontade de Deus nessa história? O livro de 1 Samuel 3 conta que Israel estava vivendo a pior crise espiritual da história. E quando há uma crise espiritual numa nação, o caos começa a se instalar. Naquele período, os olhos do profeta Eli começaram a escurecer. A lâmpada de Israel estava se apagando. Deus precisava de um profeta. Não podia deixar a lâmpada da esperança de Israel se apagar. Não podia deixar os olhos do profeta escurecerem. Portanto, precisava levantar alguém. O Senhor sempre está preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo. E naquela ocasião, precisava tirar Israel da crise espiritual. Foi quando o Senhor ouviu a oração de Ana, dizendo: Senhor, se me deres um filho, eu te devolvo. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. A necessidade de Ana estava casando com o sonho de Deus, e com isso nasceu Samuel. Deus deu um filho para Ana e Ana devolveu um profeta para Israel. Perceba que por estar na velha aliança, Ana pediu algo para Deus e ofereceu algo em troca: o próprio filho. Hoje, sob a nova aliança, isso não existe mais. Não existe barganha com Deus, mas infelizmente a maioria dos cristãos oram assim: Senhor, me dá isso que te dou aquilo. Você precisa entender que está consumado. Tudo já nos foi dado. Se você não ler a Bíblia com a ótica da nova aliança, será um caos. Você vai entender tudo errado. Vamos fazer um paralelo da história de Ana sob a ótica da nova aliança. De acordo com a nova aliança, tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz. Em Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em 2 Pedro 1:3 diz: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se tudo nos foi dado, não precisamos mais pedir, apenas nos apropriar pela fé. Muitos afirmam que devemos ficar pedindo insistentemente a mesma coisa para Deus, tendo como referência essa passagem de Ana. No entanto, isso é velha aliança. Na nova aliança, ficar pedindo a mesma coisa para Deus o tempo todo é uma total falta de fé, pois além de Deus já nos ter dado tudo através da obra consumada da cruz, ficar repetindo é não acreditar na ação imediata dele. Ana pediu um filho e depois ficou insistindo. Isso é velha aliança. Agora pense um pouco. De acordo com a Bíblia, filhos são bênçãos, não são? Se são bênçãos, eles já nos foram dados, concorda? Pois todas as bênçãos já nos foram concedidas de acordo com 1 Pedro 1:3 e Efésios
1:3, que citamos anteriormente. Você, minha amada irmã, que tem pedido um filho para Deus e não engravida, pare de pedir agora. Pare de ter como referência a oração de Ana. Ela vivia sob a velha aliança. O que você tem que fazer? Agradeça a Deus, pois essa bênção já lhe pertence no plano espiritual. Está na palavra que filhos são bênçãos. E de acordo com Efésios 1:3, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aproprie-se pela fé que esse filho já é seu e caminhe. Não fale mais sobre isso. Apenas agradeça todos os dias pela bênção já concedida e espere que vai acontecer. Mas é importante que você haja sem dúvida, sem incredulidade, tendo a certeza pela fé de que já recebeu. Definitivamente pare de pedir pelo que Deus já lhe deu. Eu citei esse exemplo com relação à esterilidade, mas isso é com relação a tudo que já nos foi concedido através da obra consumada da cruz. Agora eu vou revelar o primeiro fator para você fazer uma oração sábia e inteligente. Desejar algo que Deus queira fazer. Quando a sua necessidade está atrelada aos sonhos de Deus, a bênção acontece. A oração, na verdade, é um alinhar do seu coração com o coração de Deus. E quando você faz isso, começa a entender qual a vontade dele para a sua vida. Os seus desejos começam a ser alinhados de acordo com a vontade de Deus. Você precisa aprender a orar conforme a nova aliança. O segundo fator para fazer com que suas orações sejam atendidas é você parar de se apropriar, pela fé, de coisas apenas para os seus próprios deleites, conforme diz na segunda parte da passagem de Tiago 4:3, com o fim de gastardes nos vossos prazeres, ou seja, pensar somente em si mesmo. Muitas pessoas entendem que se apropriar pela fé é tomar posse de tudo o que elas desejam, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Não estão alinhadas com o coração dele e saem pedindo conforme o próprio desejo. Por isso, é importante, antes de tudo, criar intimidade com Deus, orando sob a nova aliança, lendo e meditando na palavra, e assim entender a vontade dele para a sua vida. Se o que você quer é para o seu próprio deleite e não vai alcançar mais pessoas, espere para não ser atendido. Jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Muitas pessoas falam: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Com o que você deseja, quem sai ganhando? Porque se não forem muitos beneficiados, pode acreditar que sua bênção vai demorar muito se chegar. Se o seu sonho está atrelado à vontade de Deus, se você agradeceu e tomou posse pela fé e ainda beneficiará muitas pessoas, pode esperar que vai acontecer no tempo oportuno. Porque os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade, eles começaram a entender a força da oração com sabedoria, queriam aprender a fazer uma oração que fosse atendida. A oração precisa gerar resultados para uma nação, para outras famílias, para sua comunidade, para sua família, e você será o veículo da graça para isso. Deus precisa de pessoas para abençoar outras. Se você está disponível para tal, e sua oração visa abençoar outras vidas, fique em paz e persevere. Continue agradecendo e tomando posse pela fé. Muito em breve, o de repente de Deus acontecerá. Escreva nos comentários: minhas orações serão atendidas. Voltando à história de Ana, imagine como ficou Penina ao saber que o homem mais famoso de Israel, o profeta Samuel, era filho da concorrente. Deus justificará e exaltará você perante as suas peninas, para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção.
Deus cala a boca dos seus inimigos com os seus resultados. Não se cala a boca dos inimigos pelas redes sociais, com indiretas, discutindo, batendo boca. Aqueles que humilharam você se aproximarão, e você ainda terá a oportunidade de apresentar quem o levantou. Quando Deus está do seu lado, ninguém o combate mais. Se nós não aprendermos como orar, vamos continuar vivendo uma vida medíocre, sendo mendigos espirituais. Ou seja, indo à igreja só para pedir, pedir e pedir errado, sendo que não precisamos, mas pedir apenas nos apropriar pela fé. Você pode estar questionando: estou cheio de problemas, então como vou fazer, como vou orar sem pedir a Deus? Só Ele pode me ajudar. Um conselho: pare de pedir definitivamente, coloque-se à disposição. Vou te ensinar como fazer isso. Um exemplo: de um lado há um desempregado e de outro um empresário precisando contratar alguém. A pessoa desempregada precisa de um emprego que o empresário tem. Essa conexão, para acontecer, precisa seguir um princípio bíblico. A pessoa desempregada, em vez de pedir um emprego, deve se colocar à disposição como uma solução ao empresário, através da sua mão de obra que atenderá à demanda. Ela não pediu, mas colocou-se à disposição. Em vez de pedir, ofereça-se. Da mesma forma acontece com Deus. Em vez de pedir, ofereça-se, coloque-se à disposição dele, deixe-se ser usado. Com sabedoria, você aprenderá a alinhar a sua oração com o sonho de Deus, criará a conexão com Jesus e entenderá como apropriar-se das bênçãos e ser usado poderosamente para o reino. Quando temos sabedoria, entendemos que o que carregamos de mais importante é o nome de Jesus. Portanto, quando oramos, não estamos preocupados conosco, com o nosso nome, mas nossos desejos de oração servem para glorificar tão somente o nome dele. A oração da nova aliança é aquela em que todo mundo sai ganhando: Deus, outras pessoas e você. Faça estas perguntas para si mesmo: a minha bênção vai abençoar várias pessoas? O que eu estou desejando vai abençoar uma geração ou é somente para mim? O que eu estou desejando está atrelado ao que Deus quer fazer na terra? Ou é uma oração egoísta, apropriando-me de coisas só para mim, para os meus próprios prazeres? Oração sábia é aquela que vai alinhar você com os céus, o seu sonho com o sonho de Deus, o seu coração com o coração dele. Por isso, entendemos que quando o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, não basta orarmos, precisamos orar corretamente. Orar é consultar o único que já viu seu futuro. Paulo disse orar sem cessar e não pedir sem cessar. A sabedoria que estava à disposição de Salomão, de Davi e dos discípulos, está à nossa disposição. Busque-a com todas as suas forças, orando sem cessar, com sabedoria, inteligência e de acordo com a nova aliança. O melhor de Deus está para chegar em sua vida. Se essa reflexão tocou seu coração, deixe o seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar esperança e fé para muitas almas que precisam de Jesus. Para terminar, eu gostaria de propor que você ore comigo assim: Senhor amado, neste dia peço a Ti sabedoria. Muitas orações que fiz a Ti não foram atendidas porque não orei com inteligência. Entendo que pedi mal, como diz Tua palavra, e em outras ocasiões fui egoísta em meus pedidos. Hoje entendo, Senhor, que precisas de pessoas que sejam veículos de graça aqui na terra para que a Tua vontade seja realizada. Alinho meus sonhos aos Teus, meu Pai. Usa-me como quiseres para abençoar outras vidas e que apenas o Teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vou te indicar o próximo vídeo. Você vai descobrir sobre o poder de pensar corretamente para viver os sonhos de Deus em sua vida. Não perca, tenho certeza que vai transformar sua vida espiritual. Clique e assista agora.